Olá, amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, amigos que sempre assistem, ouvem e estão compartilhando aí os vídeos de instruções desse que vos fala, seu irmão Wellington Ramos. Todo o propósito dos vídeos proporcionados aqui nas redes sociais, todo o propósito do trabalho de informação levado para vocês, é para vos dar o conhecimento daquilo que está aqui revelado por Deus a partir de Cristo. A revelação de Deus que estava em oculta. Todo o mistério de Deus que foi trabalhado em favor da humanidade, que estava em oculto, foi manifestado e revelado por Jesus Cristo. E é isso que eu quero que você entenda. Todo o trabalho, todo o propósito, todo o estudo, todo o exame, toda a análise bíblico é para levar você a Cristo. Aquilo que foi realizado por Ele, a obra de Deus. Toda a Bíblia centraliza o homem em Cristo. Começa em Cristo, termina em Cristo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Então toda a Bíblia está aqui ao nosso alcance, informações do céu, informações que o homem não poderia ter se Deus não nos desse, para que a gente tenha compreensão da nossa origem, da nossa vida, do nosso viver, por quem vivemos, de quem dependemos, somos carentes e necessitados para viver e estar vivendo nesta vida aqui. Deus deu a vida e permite-o viver para o indivíduo. Tudo que está revelado aqui é para o nosso conhecimento. E tudo que está revelado aqui, se não fosse revelado por Deus, nós não tinha como ter a informação. Porque tudo que está aqui é exclusivo de Deus. Toda a revelação das Escrituras é exclusiva de Deus para nós. É pelas Escrituras que nós temos consciência de que somos uma criatura criada por um ser glorioso, soberano, chamado Deus. É pelas Escrituras que temos a ciência, o conhecimento da origem, da criação, da existência, de tudo que nós vemos, de tudo que está ao nosso alcance e ao nosso entendimento. Tudo foi criado por esse ser glorioso chamado Deus. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele, nada do que existe, existiria. É pela palavra de Deus que nós temos o conhecimento da realidade do ser humano que se encontra em relação ao seu Criador. É a palavra de Deus, por onde Deus nos revela a maldição da humanidade pelo pecado, a condição que a humanidade se encontra diante de seu Criador, do perigo que está correndo, da situação tenebrosa, medonha, ignífera que o homem está correndo perigo dentro dessa situação. Tudo isso nós só temos a compreensão, conhecimento, porque está aqui revelado nesse livro, Bíblia, muitos livros, onde tem a revelação de Deus, que nos traz o conhecimento de assuntos e situações importantes, que sem a revelação de Deus, nós não tínhamos como compreender e entender. Por isso que Deus, Ele deixou a sua revelação escrita. Porque Deus, Ele se revela para a sua criatura, pela sua palavra, por meio da sua revelação. Por onde o homem vai ter a noção de que é uma criatura criada por um ser glorioso chamado Deus? A condição que ele está diante desse ser glorioso chamado Deus.
a decadência lastimável e deplorável da situação humana diante de Deus. O juízo, o perigo eminente que o homem se encontra diante de Deus, correndo o risco de partir deste mundo e seguir ao juízo. Nós só temos a compreensão da vida pós-morte porque Deus nos revela, porque Deus nos mostra que a nossa vida, ela não evapora, que nós, quando sairmos desta vida aqui, não vamos para uma extinção, não vamos deixar de existir, não vamos ficar inconscientes, não vamos evaporar. Isso é o mais importante que Deus quer que a humanidade creia, acredite no que Ele revela na sua palavra. Deus mostra que o homem está correndo um perigo de quando sair deste mundo, ele não vai reencarnar novamente. Ele não vai para um purgatório para poder ter a oportunidade de seus pecados ser purificado. Ele não vai ficar no sono da alma aí até o dia de se ressuscitar para o paraíso na terra. Deus revela que o homem, ao sair deste mundo, ele não volta a viver aqui nesta vida, reencarnando em outros corpos. A palavra de Deus nos revela que ao sair deste mundo, segue-se para o juízo. O juízo de Deus é uma realidade que todos vão sofrer, que não crê na verdade para se salvar, que não recebeu o amor de Deus. Quem não aceitar a graça de Deus, por onde Ele oferece para o homem ser livre desse juízo, que é a sentença eterna para o ser criado, ser humano, ser livre dessa sentença por Jesus Cristo. Essa sentença eterna o homem recebeu por causa do pecado, que é a transgressão contra o Deus Criador, Senhor, único e absoluto, Criador de tudo que existe. E essa transgressão levou o homem a receber a punição pela sua transgressão, a consequência do afastamento, a consequência de entrar sob o juízo, a ira de Deus. A ira de Deus é para julgar o pecador, porque Deus é justo. A ira de Deus é o juízo eterno. A ira de Deus é a consequência que o homem vai receber pela sua escolha de direção, transgredindo, desobedecendo, não dando ouvido e persistindo em andar fora da vontade e da direção de Deus. A ira de Deus é a consequência que o homem vai receber pela sua transgressão. O juízo, a condenação, porque Deus, como justo que Ele é, como Ele se revela para nós, não há injustiça, em Deus não há maldade, em Deus não há comunicação com o mal, porque Deus, Ele trouxe ao homem perfeito, Ele trouxe o homem justo, santo, bom, voltado para o bem. Deus não criou um ser para destruir o seu próximo, para viver malícia, para viver maldição, para viver morte, para viver furto, idolatria, feitiçaria, bebedice, drogas, maldição que existe hoje no mundo. Deus não criou o ser humano para isso. Tudo isso hoje é vivido pela humanidade, é a consequência do afastamento de Deus, é a consequência da perda da comunhão com Deus, é a consequência da atitude do homem em se rebelar contra Deus e voltar para o mal. Porque o que é o mal? Vou te explicar o que é o mal. Vou te explicar o que é o mal. Simples e objetivo. O mal é o homem não dar ouvido à palavra de Deus. Ele vai para o mal. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Quem não pratica a palavra de Deus segue para uma direção de mal. Maldição. Morte. É o que Deus diz. Se você der ouvido à palavra dele,
você vive, você está na bênção. Agora é você que escolhe se quer estar na bênção e na vida com Deus ou está na morte e na maldição. O mal é o homem desviar, não dar ouvido, transgredir e persistir numa direção, numa vida sem o entendimento de Deus. Sem a vida na submissão ao Senhor, Criador de tudo e de todos. Porque Deus nos criou e não colocou a gente como um animal vivendo no mundo sem regra, sem direção. Deus deu princípio para o homem. Deus estabeleceu responsabilidade. Deus mostra ao homem consequências das suas escolhas. O homem é um ser criado com inteligência, capacidade de decidir, de escolher. O homem, ele tem raciocínio, ele tem pensamento. Penso, logo existo. É uma frase de um grande filósofo chamado Descartes. E é uma frase muito importante porque essa é a verdade. Nós somos um ser pensante. Nós somos um ser consciente. Por isso que nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo que vivemos aqui, bem ou mal. E o bem é se não estiver na direção de Deus, o homem só está no mal. O bem é estar na direção de Deus. O homem vai ser chamado a responsabilidade, porque foi-lhe dado consciência, entendimento, volução de decidir e escolher. Deus não vai pedir conta dos animais, dos seres vivos que não são um ser pessoal. Nós vamos prestar conta a Deus, porque nós somos um ser pessoal, criado com capacidade de escolher e decidir. Criados com responsabilidade. Deus, quando criou Adão, Deus deu a Adão responsabilidade. E Deus deu a Adão consciência das consequências quando ele obedecer e quando ele não obedecer. Adão, com sua própria liberdade de escolha, com a sua consciência para decidir escolher, ele escolheu desobedecer a direção de Deus. Ele escolheu seguir um caminho contrário que Deus deu a ele. Porém, ele foi advertido das consequências, porque Deus não toma o culpado por inocente. Deus não vai dizer que o pobrezinho é coitadinho, não sabia. Todos vão ser julgados consciente, lúcido e sóbrio e vão receber o juízo, tendo a consciência porque receberam. Porque Deus não toma o culpado por inocente. Ele dá oportunidade ao homem, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele mostra ao homem o caminho para o homem seguir. Ele convida o homem ao arrependimento. Ele dá ao homem a direção que o homem deve seguir, para o homem não sofrer a consequência que está determinada para todos aqueles que não dão ouvido à voz de Deus. Salmos, capítulo 20, versículo 8 e 12. Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Naum, capítulo 1, versículo 3, ele não tomará o culpado por inocente. Atos 17, 30 e 31, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que com justiça vai julgar a humanidade. E o único meio dessa humanidade ser livre do juízo divino, que já foi batido o martelo, o ser humano já foi culpado do seu pecado, já foi julgado e condenado. O que falta? Ele ir receber para sofrer a sentença eterna por seu pecado. Porque o salário do pecado é a morte, a sentença é eterna. Mas o dom gratuito de Deus que ele oferece para o homem ser livre desse destino é Jesus Cristo, por onde o homem encontra a graça, o favor, o amor de Deus para ser livre dessa sentença, desse salário do pecado que é a condenação eterna. Jesus é quem nos livra da ira futura que há de vir, como está escrito na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. É Jesus Cristo quem nos livra da ira futura que está por vir, como também está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Muito importante você conhecer o que Paulo ali vai pregar, mostrando a verdade do Evangelho para os irmãos naquele momento. Romanos capítulo 5, versículo 8 e o 9. Paulo vai dizer, porque Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, não porque éramos bonzinhos, não porque fazíamos obra de caridade, não porque éramos escolhidos por Deus de antemão, não porque vivíamos a boa obra, a caridade, ajudando o próximo. Paulo vai dizer, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, ou seja, ainda estávamos numa vida contrária a Deus, como inimigo de Deus, aborrecendo a Deus, não dando ouvido a Deus, mas Deus enviou Jesus para morrer por toda a humanidade, não pela bondade do homem, mas pela maldade do homem, para que essa maldade do ser humano fosse absolvida dele quando ele crê em Jesus. Ele é livre dessa maldade, ele é livre do juízo, ele é livre da ira de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus para tomar o lugar do pecador, para que o pecador possa ser salvo por ele. O único meio do homem ser salvo é crendo em Jesus, para que a justiça de Cristo, para que a perfeição de Cristo, para que por meio de Cristo Deus me receba, eu seja livre, absolvido do juízo do tribunal divino, para não ir a juízo e não sofrer condenação. Paulo vai dizer, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e logo muito mais agora, saindo da culpa do pecado, estando justificado em Cristo, seremos livres da ira de Deus pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu para dar ao homem a oportunidade de salvação. Ele morreu para dar ao homem a esperança de ser livre do juízo. Ele morreu para assumir o lugar do pecador, para que o pecador fosse absolvido da sua culpa, recebendo remissão de pecado e estando em comunhão com Deus, para que Deus o aceite por meio de Cristo. E isso tudo é baseado na fé, é condicionado à fé. Pela graça somos salvos mediante a fé. É mediante a fé. Essa fé é o homem entender e compreender o que o Evangelho revela, que Deus operou por meio de Cristo para a salvação desse homem. Quando esse homem entender e ser grato a Deus pela obra que ele operou por meio de Cristo para nos salvar, esse homem encontra a justificação, o perdão de Deus, quando ele crê no que o Evangelho mostra a ele, no que o Evangelho revela, no que o Evangelho nos informa, do que Deus operou em nosso favor, para nos livrar da nossa culpa, da ira, do juízo que estávamos indo, para que por ele sejamos salvos. É isso que o homem tem que crer com fé, no que o Evangelho mostra. E tudo isso a gente só pode ter pela revelação da palavra de Deus, aonde a partir de Cristo tudo isso foi aberto para que todos contemplem o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, o operar de Deus, a ação que Deus manifestou para salvar o ser humano. Tudo isso a partir de Cristo enviado à terra, cumprindo toda a vida que era para cumprir dentro de uma situação onde ele tinha que ser perfeito. Não poderia ser levado a contaminar-se com o pecado, porque senão não tinha como Jesus poder nos remir, poder nos justificar, poder nos livrar da ira de Deus, porque um pecador não pode justificar o outro. Tem que ser um sacrifício perfeito, santo e agradável a Deus. O cordeiro que era levado naquele cerimonial que Deus estabeleceu na velha aliança para os judeus. O cordeiro tinha que ser imaculado, sem defeito. Um cordeiro que era o animal que era oferecido em lugar do pecador, para que a ira de Deus não viesse sobre o pecador. Era oferecida a expiação do sangue de um animal, para poder não livrar o homem da ira, mas aplacava a ira de Deus, dava ao homem a oportunidade. Isso Deus proveu até Cristo vir, porque Cristo é o sacrifício perfeito e eterno. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais estar repetindo, porque Cristo, ele foi o enviado pelo Pai como Cordeiro de Deus para nos livrar da morte do pecado, pelo sacrifício expiatório da sua vida, o seu sangue derramado na cruz para expiação do pecado da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por Jesus Cristo. O homem precisa entender essa verdade que o Evangelho revela, e ele precisa crer com fé e arrependimento. Aleluias! Dentro daquilo que a mente dele é
esclarecida que o Evangelho ilumina, que o Evangelho mostra para a gente crer. Nós temos que crer numa vida com Deus dentro do que o Evangelho revela, não é dentro do que o sistema religioso prega. Nós temos que ter a nossa mente iluminada para uma vida com Deus, para ser liberto pelo conhecimento da verdade que Cristo, Ele nos trouxe, a verdade que o Evangelho revela, que é o próprio Cristo. Aleluias! Tudo isso está revelado aqui nas Escrituras. Nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus nos revela, o que Deus nos orienta, aqui na palavra, aqui nas Escrituras, e principalmente a partir de Cristo é que nós temos a compreensão, o conhecimento da salvação, do caminho, da porta de acesso a Deus. Tudo isso só é possível a partir de Cristo, em Cristo e por Cristo. O ser humano precisa entender que ele está vivendo aqui neste mundo, mas o que lhe aguarda na eternidade é uma sentença terrível, medonha, tenebrosa. O homem está correndo um perigo eminente. O ser humano na face da terra, todos que saem deste mundo, eles saem acreditando que vai evaporar, que vai reencarnar, que vai para o purgatório, que vai para outro lugar e voltar para aqui. Ele está perdido se ele não crê no que a palavra revela, porque Cristo veio para nos dar o livramento dessa realidade que nos aguarda na eternidade sem Deus, sem Jesus. Escuta aí o que diz a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus permanece para sempre sobre esta pessoa. Esta pessoa vai para a eternidade, para a ira de Deus. Existem duas eternidades. A eternidade que é a vida eterna com Deus, onde o indivíduo vai estar vivendo uma vida de gozo, de paz, de alegria em eternidade, com Deus, por meio da fé em Jesus. E existe a eternidade sem Deus, que é a eternidade que Jesus falou, tormento eterno. É pranto e ranger de dente. Jesus está falando na situação tenebrosa, medonha, ignífera, de tormento na eternidade sem Deus, sem Jesus. Eternidade essa, que Jesus veio para nos livrar. E ele diz, quem crê nele não é condenado para essa eternidade. Mas quem não crê, vai para essa eternidade condenado. Jesus vai dizer, ele veio salvar você do destino eterno que você está indo, da eternidade sem Deus. Jesus veio te salvar, ele veio me salvar, ele veio salvar a humanidade. Ele é o Salvador. Não fique pensando que você vai ser salvo porque você está praticando boa obra, obra de religião, está vivendo uma vida religiosa, está vivendo formalidade religiosa. Se você não crê no que o Evangelho nos revela, se você não colocar tua fé, teu entendimento, tua vida direcionada a Deus, pela direção do Evangelho, você não pode estar nessa salvação. Essa salvação é para quem está com entendimento na direção do Evangelho. É o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Se vocês não tiverem no Evangelho que foi pregado por eles, vocês não podem ser salvos. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é a revelação do caminho da salvação. O Evangelho é o homem ser iluminado para a direção com Deus. O Evangelho não é um conjunto de regras vividas dentro de nenhuma religião. O Evangelho é a direção de Deus para o homem ir a Cristo. O Evangelho nos leva a Cristo Jesus, que é o lugar, o alicerce, a rocha, o lugar que nós devemos estar para ser salvo. É em Cristo e por Cristo. Não é dentro de uma vida escravizada no legalismo de religião nenhuma. Você tem que crer isso, amigo. A humanidade tem que ser advertida do juízo eterno. A mensagem desse evangelho anátema, que é pregado pelos homens dentro das igrejas, só adverte o povo do problema de saúde, o problema de emprego, o problema de família, o problema no casamento, o problema na vida secular. Mas o Evangelho não convida você a buscar solução para esses problemas. O Evangelho convida você
a buscar a solução para o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade, o maior perigo, a maior necessidade do ser humano não é casa, não é saúde, não é vida boa, não é livrar de problema, não é livrar de dificuldade. O maior problema da humanidade não é na questão da vida física, é na vida espiritual, é o pecado, é o destino, é a sentença, é a condenação que o ser humano já está. O ser humano tem que entender, você não vai, você já está dentro do juízo, indo para a condenação. É preciso crer em Jesus para ser mudada essa sentença, para esse destino ser mudado, para você sair dessa condição. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse, João 5:24. Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a mudança que Jesus quer fazer na tua vida hoje, agora, se você crê nele. Ele quer te dar a vida eterna para que você não vá para a condenação eterna. Ele quer te livrar do juízo eterno para que você seja livre da condenação. Ele quer tirar você da condição de separado da ira de Deus. Ele quer te colocar em comunhão com a vida com Deus. É Jesus. É Jesus, só por Jesus, que alcançamos essa graça de Deus. O único meio que o próprio Deus colocou, o único caminho que o próprio Deus abriu para o homem chegar a ele, chama-se Jesus. Não é a igreja A, B ou C. Não é vida religiosa dentro de nenhum conceito religioso. É Jesus. E o homem, para andar com Deus, por fé, tem que andar com entendimento no Evangelho, crendo em Jesus, colocando sua fé em Jesus, devotando sua vida a Jesus, consagrando seu viver a Jesus, tendo esperança em Jesus, tendo alegria em Jesus, tendo convicção por Jesus, acreditando na vida eterna por Jesus. Não é por obra religiosa, não é por sacrifício religioso, não é pelo mérito nem pela virtude do ser humano, não é pela forma de comer, de beber ou de vestir, não é por conjunto de regra de igreja, é por Jesus, é por Jesus, é por Jesus. Salvação não é sendo batizado dentro de igreja, salvação não é dando dízimo, salvação não é guardando o sábado, salvação não é estando nessa ou naquela igreja que diz que é verdadeira, salvação é crendo na verdade, estando na verdade e perseverando até o fim em andar nessa verdade, que é Jesus, é Jesus. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê permanece condenado. Então crê no que Deus nos revela na sua palavra, para que você seja bem-aventurado e livre do juízo e da condenação que já está sobre essa humanidade. Amém? Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para o senhor e para todos os demais irmãos que estão perseverando na fé, que estão firmes na fé, estão vivendo o bom combate da fé. Cuidado, muitos já estão mortos com o nome de que vive, muitos estão reprovados da fé, estão seguindo doutrina de demônios, estão vivendo o evangelho anátema, perderam a esperança do céu, não têm alegria e nem têm confiança no que Jesus operou por nós para nos dar a vida eterna, porque muitos estão preocupados e ansiosos com as suas necessidades nesta vida aqui. Estão esfriando da busca e da perseverança, da esperança que Cristo nos fez. Paulo vai dizer, alegrai-vos na esperança. Seja paciente na tribulação e perseverai em oração. Essa esperança que nós temos que nos alegrar e guardar esta fé para alcançar no final dela. Essa esperança é a salvação, é a salvação. Eu tenho que ter convicção que Cristo já me livrou da condenação, já me garantiu salvação. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu não preciso estar dentro de nenhum ambiente para ser salvo. Eu não preciso me escravizar em trabalho, obrigação religiosa para ser salvo. Eu não preciso estar sendo negócio do homem para ser salvo. Eu tenho que crer que Cristo já me garantiu essa salvação e perseverar com a minha fé nele, para que no final dessa fé, como disse Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, versículo 9, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. A nossa alma é o maior bem que Deus quer salvar, é livrando ela do inferno. E isso só pode acontecer por crer em Jesus. Quem crê nele não é condenado. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é para os que estão nessa ou naquela igreja ou religião. Amém? Aqui é sim. A luz de Deus, a verdade, indo até você para libertar e salvar.